Abra comigo no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, aí no Novo Testamento. Passou os evangelhos, está aí o livro de Atos. Capítulo 1, o verso 7. Amém? Diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém? Coloca a mão no coração e diga que você dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar através dessa palavra no teu coração, porque aí Ele vai fazer. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, nesta noite Tu nos entrega a Tua palavra de acordo com os Teus propósitos a serem estabelecidos em cada uma de nossas vidas. E é com toda a liberdade que nós abrimos o nosso coração agora, para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós a verdade da Tua palavra, de acordo, Senhor, com aquilo que Tu designaste nela para as nossas vidas. Espírito Santo, faze-o assim. E em nome de Jesus, usa a minha vida, para que seja a Tua voz a sair da minha boca, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, a palavra de Deus deixa bem claro ali, através do texto de Jesus, que existem tempos e épocas que estão reservadas por Deus, e diz reservadas porque Ele só libera quando está tudo pronto para acontecer o que Ele quer que aconteça. E aí nós precisamos entender que Deus, Ele não faz as coisas no nosso tempo, Ele faz as coisas no tempo dEle. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para Deus. Então, irmãos, nós não temos como medir o tempo de Deus. É impossível nós fazermos isso, porque o tempo de Deus é algo exclusivo dEle, pela sua autoridade e pelo seu poder. E aí eu quero que você preste atenção aqui, porque é em cima disso que nós temos dificuldade de entender, muitas vezes, por que nós não recebemos as coisas dentro daquilo que nós queremos, dentro daquele período de tempo que nós pensamos que é o ideal para receber. Porque existe uma distinção entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Irmãos, o tempo que nós habitualmente usamos se chama cronos. E o tempo cronos é o tempo que mede o período de tempo que nós designamos, vamos dizer assim, fazemos distinção. Por isso que tem cronômetros, por isso que tem relógio, porque tudo é mediante o tempo crono. E o tempo cronos, ele é um tempo sequencial. E ele, por ser sequencial, ele pode ser medido. Por isso tem muita gente que fica no culto olhando. Como o pastor está falando hoje. Já passou 20 minutos que ele está falando. Né? Aí tem pessoas que começam a olhar no relógio. Ai meu Deus, é 9h30, eu tenho que ir para casa dormir. Não é assim? Esse é o nosso tempo, irmãos. É o tempo cronos. Ele é um tempo sequencial e nós podemos medir as coisas de acordo com esse tempo sequencial. O dia tem 24 horas.
E a gente se organiza em cima dessas 24 horas, as nossas tarefas, o nosso período de trabalho, o nosso período de lazer, o nosso período de sono. Tudo é medido por este tempo sequencial chamado Cronos. Mas o tempo de Deus é designado como Kairos. E o tempo medido pela exclusividade de Deus, ele não é sequencial. O Kairos, ele é um momento certo, ou um momento oportuno, ou ainda, refere-se a um momento indeterminado no tempo. Isto é o tempo de Deus. O Kairos de Deus é um tempo em que, num determinado momento, em que Deus considera o momento oportuno, Ele age. E aí eu pergunto, irmãos, o tempo oportuno de Deus é o meu tempo? Não. É o tempo dele. Por isso Deus disse na palavra: sede fortes, firmes e perseverantes. Sabe por que ele usou a palavra perseverança? Porque a perseverança requer ação completa. Ou seja, eu tenho que persistir todo momento em cima daquilo que eu estou buscando, que eu estou reivindicando, que eu quero que aconteça na minha vida, porque Deus não mede as coisas mediante um tempo sequencial. Ele mede as coisas de acordo com o momento que Ele considera como o momento oportuno para prover a minha e a sua vitória. E nós precisamos saber lidar com isso, irmãos. Não adianta fazer que nem a gente muitas vezes faz para o pastor. Não dá para fazer para Deus assim, irmãos. Não dá para fazer para Deus. Não tem como, irmãos. É Ele que decide, é Ele que define, e é Ele que sabe que momento é o momento certo, que momento é o momento oportuno para realizar aquilo que nós temos pedido, buscado, aquilo que nós queremos receber mediante as nossas petições e as nossas orações. Você está entendendo? Irmãos, nós que andamos por fé, nós andamos pelo Kairos de Deus. Nós não andamos pelo Cronos do mundo. O mundo é tudo para ontem. As pessoas querem tudo para ontem. Tem que estar tudo prontinho, tem que estar tudo feitinho e tem que ser para ontem. Tem que ser para ontem. Os jovens hoje então têm uma ansiedade que é uma coisa, né? Os jovens estão tudo no tempo da velocidade. Então, quanto mais velocidade tem as coisas, mais eles querem que tudo se resolva na mesma velocidade. E aí é por isso que vem as frustrações, irmãos. É por isso que vem as decepções, porque as pessoas querem medir Deus por um tempo sequencial. E Deus não pode ser medido por um tempo sequencial. Ele é que sabe o momento certo. Ele é que sabe o momento certo para mudar a minha situação, a sua situação, para promover a minha vitória, a sua vitória, para nos fazer que seja materializado aquilo que nós estamos buscando, pedindo e querendo dele na nossa vida, irmãos. É Ele, porque no devido tempo
tempo, no momento certo, Ele estabelece as coisas, não de forma temporária, mas de forma permanente, porque Deus não dá algo agora para você perder amanhã. Não, Ele te dá algo nas tuas mãos, para que você usufrua com excelência e com qualidade, porque aquilo que é conquistado nos céus, irmãos, uma vez materializado na terra, é uma bênção completa, é permanente, porque foi estabelecido mediante o poder de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Deus não vai fazer as coisas no meu tempo, nem no seu tempo. Ele vai fazer no tempo dele. Jesus deixou bem claro para nós, dizendo: olha, não adianta vocês quererem saber qual é a hora, o minuto e o segundo que a bênção de vocês vai chegar. Porque a bênção de vocês só vai chegar quando o kairós de Deus se manifestar. Estão entendendo, irmãos? Tem um texto muito interessante na Bíblia que relata um fato que muita gente conhece. Pelo menos já deve ter ouvido falar. O momento em que Elias sobe lá no Monte Carmelo e faz um desafio para a nação de Israel. E ele diz para a nação de Israel: olha, vamos parar com esse negócio de ficar cocheando entre dois deuses. Se Baal é Deus, que ele mande fogo do céu e consuma todo esse holocausto. Se Deus é Deus, que ele mande fogo do céu e consuma o holocausto. E aí Elias faz essa prova com a nação de Israel e diz que 850 sacerdotes de Baal ficam lá pedindo e clamando e suplicando, e aí nada acontece. Baal não faz coisa nenhuma, Baal não se move, Baal não se movimenta, Baal não manda fogo, Baal não dá nem fumacinha. Aí eles começam a se flagelar e começam a se bater e começam a se ferir, e gritam, e berram, e dançam, e sapateiam, e o desespero bate, e nada de Baal. Aí diz que no momento em que Elias sabe que Deus é Deus, diz que ele espera a hora da oferta. Porque você sabia, irmãos, que naquela época tinha uma hora certa para a oferta? Tinha uma hora certa para se ofertar a Deus. E diz que Elias esperou a hora certa. E aí na hora certa, ele foi, preparou tudinho, preparou o altar, preparou ali os pedaços do animal. Não satisfeito, encheu de água aquilo ali, fez um valo em volta, encheu de água aquele valo. E aí, irmãos, ele orou uma vez só. E desceu o fogo dos céus. Sabe por quê, irmãos? Porque era o momento oportuno de Deus. Era o momento certo de Deus. Naquele dia, todos os profetas de Baal, os sacerdotes que ministravam a Baal, foram todinho mortos. E o mais interessante é que depois de Deus ter manifestado o poder dele, diz que Elias fala para Acabe: pode pegar o teu carro e vai, come e bebe, porque vai vir chuva. Prestem atenção aqui. Querem ver? Abram aí em 1 Reis. 1 Reis capítulo 18. 1 Reis 18, verso 1 e 2 assim:
Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Prestem atenção aqui. Fazia três anos que não chovia. Pensa numa situação dessa. 3 anos sem chover. Não nasce nada, não brota nada, pelo contrário, só morre. Morre planta, morre plantação, morre animal e morre ser humano, porque não tem água. E fazia 3 anos que não chovia. Irmãos, nem garoinha, irmãos. Mas pastor, nem um orvalhozinho de noite? Nem um orvalhozinho, irmãos. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de estiagem. Quer ver gente apavorada? É quando dá estiagem. Porque lá no Rio Grande do Sul, principalmente na cidade onde nós estávamos, que era Uruguaiana, lá todos os campos são ocupados com plantação de arroz. E arroz, irmãos, você sabe que bebe muita água. Precisa de muita água para arroz. Pensa uma estiagem comprida. Bate o desespero. A plantação começa a secar, começa a morrer. As barragens vão secando, já não dá para puxar água. As bombas começam a puxar barro. E aí a situação fica caótica. Teve uma vez que deu 3 meses de estiagem lá no Rio Grande do Sul. Morreu tudo. Morreu plantação de milho, morreu plantação de arroz. Acabou. Porque sem água, irmãos, as coisas não prosperam. Agora nós estamos falando de 3 anos. 3 anos. 3 anos sem chover. Imagina o estado que estava a terra. Devia estar toda rachada. Devia estar uma poeira. Devia estar uma situação caótica. E aí Deus diz ali, passado 3 anos, ele fala para Elias: vai lá, te apresenta para Acabe, porque vai chover. Vai chover. Sabe o que acontece, irmãos? Depois que Deus manifesta o poder dele sobre a oferta que Elias apresenta para ele, mediante oração, Elias disse para o rei: pode ir, vai no teu carro, pode comer e beber, porque vai descer chuva. E diz, irmãos, que ele apenas viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Devia ser uma coisinha bem pequenininha. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas sabe, irmãos, que de repente desceu tanta água do céu que foi o temporal. Sabe por quê? Porque se cumpriu o kairós de Deus. Aquele era o tempo oportuno para vir a chuva. Sabe por quê? Porque a adoração a deuses estranhos tinha terminado. Porque a idolatria tinha acabado e Deus tinha sido reconhecido como o único Deus de Israel. Aí, irmãos, era o tempo oportuno de Deus. Aí era o kairós de Deus e a chuva se manifestou. Estão entendendo, irmãos? Vou revelar aqui um mistério. Sabe por que muitas vezes a nossa bênção atrasa? Sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes a nossa bênção atrasa. Porque o nosso foco não está em adorar a Deus, nem reconhecer Deus como Senhor. Está
apenas nas coisas físicas, materiais, palpáveis. E a palavra de Deus diz assim: pedis e pedis maus. Por quê? Porque pedis para os seus próprios deleites. Pedis para os seus próprios deleites. Ah, mas pastor, então como é que eu tenho que pedir? Simples, irmãos. A palavra de Deus nos diz como é que a gente tem que pedir. Porque tudo aquilo que eu pedir em concordância com o que Deus liberou para mim usufruir, no kairós dele há de se manifestar. Só que nesse tempo, irmãos, tem que ser tempo de adoração. Tem que ser tempo de adoração. E não usando aquele outro verbo, sabe? O murmuração. Conhecem esse, irmãos? Porque tem muita gente que começa, ai, porque Deus não me dá minha bênção, porque eu estou orando há não sei quanto tempo e não vem nada, porque eu busco, eu oro, eu peço e não muda nada, esse negócio está ficando já complicado, não está dando mais para aguentar, isso aqui já está uma tristeza. Aí, irmãos, o que nós estamos adorando? Deus ou a nós mesmos? Porque quando eu, irmãos, começo a murmurar, eu estou querendo obrigar Deus a fazer as coisas no meu tempo. E aí, irmãos, segura essa aí. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém, irmãos. É por isso que Deus age no kairós, não no meu reloginho. É no tempo oportuno. Agora, irmãos, tem uma coisa: no tempo oportuno de Deus, as janelas do céu se abrem e Deus derrama com transbordância as bênçãos sobre nossas vidas. Porque Ele nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos. Quando vem no tempo de Deus, irmãos, é fartura, é transbordância, é bênção completa. É isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que entender. Deus disse: Elias, pode ir, porque agora vai vir chuva. Pode ir lá falar para cá, porque agora vai vir chuva. Por quê, irmãos? Porque aquele era o tempo oportuno. Aquele era o tempo oportuno. Caiu por terra a idolatria. Caiu por terra os interesses escusos no coração daquelas pessoas. Caiu por terra a mentira. Caiu por terra a falsidade. Caiu por terra o engano. E Deus foi reconhecido como o único Deus. Vocês podem ler depois no texto, irmãos, que Israel caiu de rosto prostrado depois que Deus mandou fogo dos céus. E eles começaram a clamar em alta voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí, irmãos, se manifestou o kairós. E depois de 3 anos de escassez, desceu a chuva. Deus quer fazer descer a chuva sobre a minha e a sua vida, irmãos. Chuva de bênçãos. Mas nós temos que estar, irmãos, com as prioridades certas no nosso coração. Deus disse: glorifica em tudo. Está difícil? Glorifica. Está complicado? Glorifica. Está cansativo? Glorifica. Está numa tribulação daquelas? Glorifica. Está num senhor de um problema?
Glorifica, porque enquanto nós estamos glorificando, irmãos, nós estamos adorando a Deus, não só por palavras, mas por atitudes. E esta adoração, irmãos, manifesta o kairós de Deus. Quando nós estamos proclamando: eu estou passando por problema, mas só o Senhor é Deus. Eu estou enfrentando essa dificuldade, mas só o Senhor é Deus. Eu estou com essa dificuldade, mas só o Senhor é Deus. Pode ter certeza, irmãos, as janelas do céu vão se abrir e Deus vai derramar com transbordância, porque o kairós deles se cumpre, porque se torna o tempo oportuno. Estão entendendo, irmãos? Tem uma outra situação na Bíblia bem interessante. Fala lá no livro de 2 Reis. Segunda Reis 7, verso 1 diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ô pastor, o que tem a ver esse versículo aí? Esse versículo, irmãos, é a palavra profética para liberar o kairós de Deus. Em que situação? Presta atenção aqui. Ali, se você pegar em 2 Reis 6, os versículos 24 e 25 diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Pastor, o senhor está dizendo, pastor, que vendiam a cabeça de um burro por 80 ciclos de prata? Isso é uma fortuna por uma cabeça de burro. E o pior, irmãos, que também está escrito ali, que compravam esterco de pombo. Pastor, o que as pessoas faziam com isso? Comiam. Comiam. Não estou brincando não, irmãos. O exército assírio sitiou a cidade, impediu que entrassem, que saíssem pessoas, impediu que se entrasse alimento, impediu de todas as formas que eles pudessem se sustentar. E diz, irmãos, que a fome era tanta que se vendia a cabeça de um burro por 80 ciclos de prata e fezes de pombo para as pessoas comer. Você está achando isso desespero? Se você continuar lendo mais o texto, você vai ver que o desespero fica maior ainda. Porque ali, se você seguir lendo o texto, vai dizer que o rei estava caminhando em cima da muralha, quando de repente uma mulher gritou lá de baixo: ó rei, acude-me. E o rei para e olha para ela e diz: que queres tu, mulher? E ela disse: eu quero que o rei julgue a minha causa. E o rei olha para ela e fala uma palavra, e ela diz: porque eu quero que o rei saiba que eu e a minha companheira fizemos um acordo. Eu e a minha companheira fizemos um acordo. Um dia eu cozinhava o meu filho para nós comermos, e no outro ela cozinhava o dela para nós comermos. Eu cozinhei o meu e ela escondeu o dela. Diz que o rei rasgou a sua roupa de desespero. Irmãos, eu sei que é difícil imaginar um negócio desse.
Mas dá para entender o tamanho da fome, que uma mãe chegou ao ponto do desespero, da fome. Porque, irmãos, o ser humano, quando chega num limite do seu corpo, ele perde a noção da lógica. Ele perde a construção lógica dos pensamentos. Elas decidiram cozinhar o filho para comer. Será que dá para entender o desespero? Aí, irmãos, tem uma coisa interessante. Sabe o que o rei decidiu fazer? Ele chamou o capitão dele e disse: vai lá e mata Elias. Mata Elias. Mas pastor, o que tem a ver Elias com a história, pastor, de todo mundo passar fome? Sabe o que tinha a ver, irmãos? Elias avisou o rei de que se ele não colocasse o coração dele no altar de Deus, se ele não consertasse a vida dele e colocasse Deus no centro da vida dele, que eles iam passar por aquela situação. Aí, irmãos, sabe o que o rei quis fazer? Matar o profeta, porque o profeta falou a verdade. Aí o problema é quem falou a verdade. Não, mata quem falou a verdade. Né, irmãos? Aí tem até uns maninhos aí que às vezes ficam bravos com o pastor, porque o pastor diz a verdade, né? Mas, irmãos, a verdade de Deus liberta. Aí senão vai lá e manda matar Eliseu, que a culpa é dele. Aí o capitão foi lá, diz que Eliseu estava na casa dele. Quando o capitão entrou e o capitão veio para matar Eliseu, Eliseu olhou bem para a cara do capitão e disse essas palavras que nós lemos ali no 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Aí sabe o que o capitão fez? Sabe o que o capitão fez? Olha aqui para mim, irmãos. O capitão olhou bem para a cara de Eliseu e disse assim: porém o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Sabe, irmãos, Samaria estava numa situação terrível. Estavam nessa situação de fome. O rei mandou o capitão lá em Eliseu. E Eliseu disse: pode voltar lá e dizer, porque assim diz o Senhor, que amanhã vocês vão comprar quilos e quilos de farinha, por uma merreca. Amanhã, ele quis dizer, amanhã vai ter tanto alimento. Vai ter tanto alimento que vocês vão comprar por pouco mais de nada. O capitão olhou bem para a cara de Eliseu e disse: nem que Deus abrisse um monte de janela no céu podia acontecer um negócio desse. Irmãos, presta atenção aqui. Aquele capitão voltou para lá na virada da noite. Sabe, irmãos, de um dia para o outro, o kairós de Deus se manifestou. E a abundância e a fartura foram tantas que se vendia exatamente da maneira com que o profeta falou, alimentos em transbordância. Porque quando o kairós de Deus se manifesta, irmãos, é transbordância. Mas pastor, o que aconteceu? Vou contar rapidinho aqui. Tinha 4 leprosos do lado de fora do muro. E os 4 leprosos começaram a falar um para o outro: pois é, se nós entrar dentro da cidade, a fome que está ali, nós vamos morrer de fome. Se nós ficar aqui, nós também vamos morrer de fome. Vamos fazer o seguinte, eles combinaram os 4. Vamos nos entregar para os assírios. Se eles quiserem nos matar, que matem. Se quiserem nos fazer prisioneiro, nós estamos no lucro.
Aí, irmãos, eles foram até o acampamento dos assírios. Encontraram tudo vazio, tudo abandonado. As tendas abandonadas, cavalo abandonado, armadura abandonada, espada abandonada. Tudo abandonado, alimento, tudo abandonado. Sabe por quê? Porque Deus fez eles ouvir ruídos de grandes tropas. E os assírios pensaram que vinha um grande exército contra eles, ficaram aterrorizados e saíram correndo, largando tudo pelo caminho. Aí os 4 leprosos foram lá e anunciaram para o rei: olha, rei, os assírios abandonaram tudo e lá está assim, ó, de coisa boa para nós. Irmãos, eles recolheram todos os despojos. Era ouro, era prata, era espada, era arma, era cavalo, era alimento, era fartura de tudo. Porque quando o kairós de Deus se manifesta, irmãos, ninguém segura. Porque Deus decidindo agir, quem o pode impedir? Dá para entender, irmãos? Dá para entender? E agora, irmãos, presta atenção aqui. Sabe o que aconteceu com o incrédulo? Sabe o capitão aquele que disse: nem que Deus abrisse um monte de janela no céu ia ter tanto alimento assim. Sabe o que aconteceu com o incrédulo? O profeta disse: isso vai acontecer, mas tu não vai comer. Diz que ele estava na porta, no portão, cuidando do portão. E quando trouxeram a notícia que tinha alimento em transbordância, pensa num monte de gente saindo correndo. Dá para visualizar? Adivinha por quem? Por cima de quem que eles passaram? Pisoteando. Por casualidade. Por cima do incrédulo. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que as promessas sejam reais, a gente não tem como usufruir. A gente pode até ver, mas não usufrui. Porque só usufrui quem tem fé. Ah, mas pastor, é uma loucura Deus fazer um negócio desse. Pois é, irmãos. Se tem alguém que é louco, é Deus. E nós mais ainda, porque o evangelho é loucura. E quem acredita no evangelho é louco para o mundo. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus a nosso favor. Essa é a verdade, irmãos. A nossa fé é loucura. Tinha gente comendo esterco de pomba num momento do dia, mas na virada da noite, quando o outro dia desperta, o kairós de Deus se manifesta e eles encheram a barriga, porque Deus dá e dá com transbordância. É assim que Deus age, irmãos. Sabe que teve um dia que estava lá Pedro, João, Tiago e mais uns companheiros, eles lá no barco, e joga a rede para cá, e joga a rede para lá, e espera, e aí tenta mais um pouco, e aí rema um pouco mais profundo, e vai lá e solta a rede, e larga a rede para cá, e larga a rede para lá, e nada. Aí diz que eles desistem. Pela manhã, eles puxam os barcos, estendem as redes, começam a limpar as redes, todo desanimadinho, tristinho. Trabalharam, se esforçaram, fizeram tudo que eles sabiam, usaram todas as técnicas que eles conheciam, fizeram as coisas certinhas, de acordo com o seu ofício de pescador, tudo redondinho. Não deu nada certo. Aí estavam tudo desanimadinho. Chegou Jesus, entrou no barco. Pedro, puxa o barco um pouquinho para cá que eu quero falar com a multidão. Aí Jesus libera a palavra. Aí depois ele diz para Pedro: Pedro, lança a rede ao mar. Aí Pedro dá aquela olhada: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, Senhor, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, olha a diferença, irmãos. Sobre a tua palavra lançaremos as redes. Oh, irmãos, era os barcos quase indo a
pique de tanto peixe que saiu naquelas redes. Os barcos quase afundaram do peso. Devia ter toneladas de peixe entrando naqueles barcos, irmãos. Pensa num negócio desse, irmãos. Sabe por quê? Porque uma vez liberada a palavra, e nós dando crédito para ela, e agindo de acordo com o que ela diz, o que vem de Deus, irmãos, não tem quem segure. É o poder de Deus, irmãos. Mas pastor Pedro passou a noite toda pescando. Ele estava dentro do período certo, no tempo certo. Era a hora certa e nada deu certo. Por quê, irmãos? Porque ele estava no sequencial. Mas Deus age no kairós. Só para você entender. No mar da Galileia, não se pescava no fundo. Dava peixe, era na beira, era na parte mais rasa. Eles pescavam no máximo uns 90, 100 metros para dentro. Era raso. Eles lançavam as redes ali. E tinha que ser de noite, porque era de noite que vinham os peixes. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Fez tudo ao contrário. Fez Pedro ir lá no fundão, com pleno solaço. Sabe por quê? Porque Deus não está nem aí, irmãos, com o tempo cronos. Ele age no kairós. E o kairós é o tempo oportuno de Deus. Não o tempo oportuno da natureza. Não o tempo oportuno do meu relógio. Não o tempo oportuno daquilo que eu acho. Mas é o tempo certo. É o momento certo de Deus manifestar o poder, para que a glória dele não seja dividida com ninguém. Não foi pela técnica de Pedro, não foi pelo conhecimento de Pedro, não foi pelo lugar certo, não foi pela hora certa, não foi pelo momento humano certo, foi no kairós de Deus. E o kairós de Deus manifesta a glória do Senhor. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, irmãos. Manifestar a sua glória, mediante a liberação do seu kairós, para que fique testificado. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. É assim, irmãos, que Deus movimenta as coisas. É no seu kairós. Não era no tempo de Pedro, era no tempo de Deus. Não era no tempo de Eliseu, era no tempo de Deus. Não era no tempo de Elias, era no tempo de Deus. Era um momento oportuno de Deus. Era no kairós de Deus. Por isso, irmãos, Deus diz que as nossas bênçãos não demoram. Elas vêm no tempo oportuno. As nossas bênçãos não estão travadas. Se manifestam no tempo de Deus. Tudo que vem de Deus, irmãos, já está liberado. E o que está liberado só está aguardando o kairós de Deus. Mas quando o kairós se manifesta, irmãos, é transbordância, é fartura. Mas nós precisamos crer e perseverar, entendendo que no tempo de Deus a nossa vitória será consumada. Amém? Se coloca de pé. Feche teus olhos. E enquanto nós vamos estar adorando a Deus, abra o teu coração. E começa a adorar a Deus. Senhor, essa situação está difícil, mas eu creio que no teu kairós a minha resposta virá. Senhor, estou passando por um momento de dificuldade, mas eu creio em Ti, que no Teu tempo
no momento oportuno que tu conheces, eu receberei a minha vitória. Adore a Deus. Pastor, mas o senhor não tem noção, pastor, do que eu estou passando. Pois é, irmãos, aquelas pessoas de Samaria também, nem nós temos noção que eles estavam passando. Mas na virada da noite, o Kairós de Deus se manifestou. E tem um versículo que diz: podemos chorar à noite, podemos chorar uma noite inteira, mas pela manhã virá a alegria. Existem momentos, irmãos, que nós vamos chorar, mas no Kairós de Deus haverá alegria no nosso coração. Nós temos que aprender a crer como Pedro: Senhor, eu fiz tudo certo, fiz todas as coisas de acordo com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu sei. Eu fiz tudo com a força do meu braço, eu fiz tudo de acordo com as coisas naturais, mas eu abro mão de tudo isso, e sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede. Sabe o que significava rede naquela hora, irmãos? Atitude de fé. Atitude de fé. É isso que Deus quer. Atitude de fé. E quem tem fé, irmãos, não esmorece. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé não para. Quem tem fé persiste, porque sabe que está batendo e no devido tempo a porta vai abrir. Porque sabe que está pedindo e no devido tempo vai receber. Porque sabe que está buscando e no devido tempo encontrará. O tempo é de Deus, irmãos. A atitude é nossa. Abra o teu coração e te regozija por esta verdade. Te alegra por saber que no tempo oportuno a tua vitória será transbordante. O teu milagre manifestará a glória de Deus. Aleluia. Mas este é o sinal que a tua